Vamos de Colômbia. A Colômbia recuou e decidiu aceitar a chegada de voos com imigrantes deportados dos Estados Unidos. Mas a gente está falando, Yazbek, de um recuar, porque não foi assim, pensamos bem, porque envolveu dinheiro também, né? Envolveu, a gente pode chamar de sanções, haveriam de ser sanções, Priscila Yazbek, eventualmente se não aceitassem, a gente vai taxar mais ou menos vocês. Nos explique, por favor, os dois países ameaçaram entrar em guerra comercial, depois do presidente colombiano proibir o pouso das aeronaves americanas com imigrantes. Nos conte tudo, por favor. Bem-vinda, Priscila Yazbek. Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Quase entraram numa guerra comercial, mas chegaram a um acordo na noite deste domingo, como você disse, justamente por causa de questões econômicas. Os Estados Unidos temendo um aumento, talvez, dos preços do café aqui, a Colômbia também temendo um impacto no seu setor exportador e também um impacto grande para empregos. No fim das contas, então, eles chegaram nesse acordo. Neste domingo, a Colômbia disse que concordou com todos os termos do presidente Donald Trump, incluindo o acolhimento sem restrições de imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. O ministro de Relações Exteriores colombiano, numa declaração na televisão, falou que a Colômbia vai continuar a receber os colombianos e vai garantir condições dignas como cidadãos sujeitos a direitos. Ele também disse que os voos de deportação foram retomados e que o avião presidencial colombiano estava sendo preparado para auxiliar nessa repatriação. Isso aconteceu, Elisa, para quem não acompanhou esse fim de semana tumultuado, depois que o presidente colombiano Gustavo Petro criticou as deportações feitas pelos Estados Unidos, dizendo, inclusive, que eles deveriam ser, os imigrantes deportados deveriam ser tratados com respeito e dignidade. Isso depois desses episódios que a gente vem relatando, que a gente acabou de discutir no live, sobre a deportação que foi feita aqui nos Estados Unidos, em que esses imigrantes foram, inclusive, algemados, acorrentados, com relatos de brasileiros, inclusive, que sofreram maus tratos. Então, o presidente colombiano, no sábado, se manifestou sobre isso e, como resposta, Donald Trump ameaçou diversas retaliações, entre elas, por exemplo, a imposição de uma tarifa de 25% sobre os produtos importados da Colômbia, que ficaria, então, que levaria os produtos a ter uma tarifa de importação de 50%. Ameaçou também outras sanções ligadas ao Tesouro, também bancos e sistemas financeiros, o que poderia impedir que as transações acontecessem entre a Colômbia e os Estados Unidos, e também revogação de vistos dos funcionários do governo colombiano. Essas foram algumas das medidas que Donald Trump ameaçou adotar depois dessa crítica do presidente colombiano Gustavo Petro. A Casa Branca, depois também nesse domingo, recuou e disse que não vai mais impor essas sanções, mas disse que as sanções de visto, inspeções alfandegárias de cidadãos colombianos e navios de carga vão continuar em vigor até que o primeiro avião de deportados colombianos seja devolvido com sucesso, deixando um alerta aí. Também a Casa Branca se manifestou dizendo que os eventos deixam claro para o mundo que os Estados Unidos são respeitados novamente e que o presidente Donald Trump continuará a proteger ferozmente a soberania da nação, inclusive com relatos de bastidores de que alguns funcionários da Casa Branca saíram se sentindo vitoriosos dessa negociação, mostrando que qualquer país da América Latina que tentar enfrentar o presidente Donald Trump vai ter uma resposta como essa, Elisa. Só para finalizar, outras tarifas também foram ameaçadas para países como o Canadá, como o México e como a China, só que até o momento alguns bancos de investimento, inclusive americanos, acham que essa ameaça pode ser uma forma também de Donald Trump tentar negociar condições mais favoráveis no comércio com esses países antes de adotar essas taxas. O Goldman Sachs, por exemplo, acredita numa probabilidade de 20% apenas de que as tarifas de 25% sobre México e Canadá sejam implementadas aqui nos Estados Unidos. Elisa. Priscila Yazbek conversando com a gente ao vivo dos Estados Unidos sobre todos esses impasses envolvendo as deportações.